Olá pessoal, aqui é Adriano. Vamos continuar a resolver as questões de matemática do concurso Especialista de Aeronáutica EAR 2022.1. As dúvidas postem aqui nos comentários. Se gostarem do vídeo, deixe o seu like. Se não gostarem, deixe o seu dislike. E vamos lá. Questão 63. A razão entre o perímetro do quadrado circunscrito a uma circunferência de raio de 2 cm e o perímetro do quadrado inscrito a essa mesma circunferência é... Então, a gente faz na prova um esboço de uma circunferência. A gente diz que essa circunferência tem um raio de 2 cm. Dentro dela, a gente desenha um quadrado, certo? O quadrado inscrito à circunferência é um quadrado que os vértices dele vão tocar a circunferência, certo? E a gente desenha também um quadrado circunscrito a essa circunferência. Um quadrado circunscrito, os lados dele tangenciam a circunferência do lado externo, certo? Cada lado desse vai tocar a circunferência nesse lado, bem no meio do lado aqui, certo? Então esse é o circunscrito e esse aqui é o quadrado inscrito. A circunferência tem raio de 2 cm. Como é que a gente determina a razão entre os perímetros, certo? Primeiro, vamos dizer que esse quadrado externo tem lado L maiúsculo, Lzão, e que esse quadrado inscrito aqui, esse menorzinho, ele tem lado Lzinho, certo? Então, qual seria essa razão entre as áreas? A razão entre os perímetros seria o perímetro do quadrado circunscrito, que é 4L, dividido pelo perímetro do quadrado inscrito, que é 4Lzinho, certo? Se a gente observar, esse 4 aqui e esse 4 se cancelam, e a gente tem que essa razão entre os perímetros é simplesmente a razão entre o lado do quadrado maior, que é o quadrado circunscrito, e o do quadrado menor, que é o inscrito. Então, ele precisa determinar quem é um Lzão e quem é um Lzinho. Se a gente olhar aqui na circunferência, o raio aqui se eu traçar o raio do centro aqui, vai tocar o vértice do quadrado, certo? Então, se você observar aqui, isso aqui é a metade da diagonal. O raio é a metade da diagonal. Então, se eu prolongar o raio até esse outro vértice oposto, eu vou ter que esse comprimento total aqui corresponde à diagonal de um quadrado de lado L. A gente lembra que o valor da diagonal do quadrado é lado multiplicado por raiz de 2, certo? Diagonal do quadrado mede L vezes raiz de 2. E a gente sabe que essa diagonal é igual a 1 raio, 2 raios, é igual ao diâmetro. Ou seja, 2 mais 2, 4 centímetros, certo? Então daqui a gente já tira que o valor do lado é igual a 4 dividido por raiz de 2, certo? A gente já tem aqui o Lzinho, primeiro lado. E que seria o Lzão, o maior lado? Veja que o lado do quadrado ele tangencia a circunferência, ele toca a circunferência bem aqui, na metade dele. Na metade desse comprimento aqui de L sobre 2, desculpa, Lzão sobre 2, esse comprimento aqui corresponde à metade do lado do quadrado circunscrito. E se a gente observar, se a gente traçar aqui, ó, e traçar para cá, esse raio é igual à metade do comprimento do quadrado circunscrito, certo? Ou seja, a metade do valor do quadrado circunscrito, da metade do comprimento desse lado, vai ser igual ao próprio valor do raio, que é 2 centímetros. Logo, esse Lzão vai ser 4, certo? Então, basta determinar o R. O R vai ser igual ao Lzão, que é 4, dividido por
Lzinho, que é 4 dividido por raiz de 2. Se eu estou dividindo por uma fração, vou colocar aqui 4 sobre raiz de 2. Dividir por isso aqui significa multiplicar o 4 pelo inverso dessa fração aqui, certo? Então eu posso, ao invés de deixar 4 sobre raiz de 2 aqui no denominador, eu faço 4 vezes o inverso disso aqui, que é raiz de 2 sobre 4, certo? Simplesmente cancelo aqui e a gente tem que o valor é igual a raiz de 2. A resposta, o raio, é igual a raiz de 2 centímetros, certo? Isso vai corresponder à letra D. Letra D. Ok? Veja que eu não racionalizei aqui. Por quê? Não me interessa saber qual o valor dele racionalizado. Eu sei que ele é 4 dividido por raiz de 2. Mas não preciso fazer essa multiplicação aqui por raiz de 2, dividir por raiz de 2 para poder racionalizar, para encontrar ele racionalizado. O que me interessa é o valor dele. É 4 sobre raiz de 2. E no final das contas, o que vai me interessar é a razão entre o Lzão e o Lzinho. Tá certo? Uma questão para vocês. Se ao invés de perguntar qual é a razão entre o perímetro do quadrado circunscrito e o do perímetro inscrito, qual seria então a razão entre essas áreas? A área do quadrado maior, do quadrado circunscrito, com a área do quadrado inscrito. Qual o valor dessa razão aqui? Questão 64. Seja a APG, tem aqui esses primeiros termos da sequência, 24, 36, 54, ele diz que isso aqui é uma PG, certo? Ao somar o quinto e o sexto termo dessa PG, tem-se, ele quer saber qual é a soma do quinto com o sexto termo da sequência. Então ele disse primeiro que é uma PG, certo? Se é uma PG, qual é o termo genérico de uma PG? A gente tem essa formulazinha aqui do AN, que é um enésimo termo, tem uma progressão geométrica. Vai ser o primeiro termo, A1, multiplicado pela razão Q elevado a N menos 1. Certo? Então, a partir do primeiro termo e da razão, sabendo qual é a posição dele na sequência, eu vou saber qual é o valor desse número, do valor correspondente a essa posição aqui. Certo? Então, basta colocar aqui o A5, N igual a 5, e o A6, N igual a 6. Mas para isso eu preciso saber qual é essa razão aqui, o que, né? E a razão vai ser simplesmente... eu posso determinar a razão a partir de qualquer dois termos consecutivos da sequência, certo? Por exemplo, se eu pegar esse 36 e 24 e fazer essa razão aqui, 36 sobre 24, eu tenho aqui o valor da razão, certo? 36 dividido por 12 dá 3, e 24 também é divisível por 12, que dá 2. Então essa razão é 3 meios, certo? Então basta substituir aqui o A5 e o A6, certo? Então o A5 vai ser igual ao primeiro termo da sequência 24, que multiplica a razão 3 meios, elevado a N, que é 5, menos 1, certo? Ou seja, vai ser 24, que multiplica 3 meios, elevado à quarta, certo? O A6, A6. O A6 vai ser a mesma coisa, 24, que multiplica 3 meios, elevado a 6, menos 1. Ou seja, 24, 3 meios, elevado à quinta potência, certo? E agora a gente tem que fazer essa somatória aí, certo? Veja que aqui, esse número aqui é igual ao de cima, é o A5, multiplicado pela razão, certo? Que é 3 meios, certo? Então, determinando esse aqui, basta multiplicar por 3 meios para determinar que é um A6, certo? Então,
esse somatório que eu estou procurando aqui, o A5 com o A6, vai ser a mesma coisa que fazer A5 mais 3 meios de A5, certo? Se eu fizer colocar o A5 em evidência, vai ser A5 que pega 1 mais 3 meios, certo? Ou seja, esse termo que eu quero, esse somatório aqui, A5 com A6, vai ser o A5 somado, multiplicado por 1 mais 3 meios, certo? Então eu vou colocar para cá. Quando eu somo 1 com 3 meios, dá esse 1 equivale a 2 sobre 2, que soma com 3, aí vai dar 5 sobre 2. Então o número que eu procuro é A5 multiplicado por 5 meios, certo? E agora vou calcular o A5. Por que eu fiz esse malabarismo todo para dizer que A5 mais A6 é A5 vezes 5 meios? Porque eu observei que o A5 envolve uma potência aqui, 3 meios elevado à quarta. Ou seja, envolve algumas multiplicações. Ou seja, quanto mais a gente poupar aqui em multiplicações e divisões, mais rápido a gente consegue resolver a questão, certo? Então, aqui eu vou fazer essa conta uma vez só, depois multiplicar por 5 meios. Então, o A5 vai ser 24, 3 à quarta é 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, dividido por 2 à quarta, que é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, certo? Aqui vai dar 24, que multiplica 9 vezes 9, dividido por 4 vezes 4. O 24 eu posso cancelar aqui, e aqui vai dar 6. Aqui 6 cancela com 4, vai dar 3, e aqui vai dar 2, certo? E aqui 9 vezes 9 é 81. Então eu vou ter esse número aqui, que vai ser 81. Vou ter esse 3 multiplicando aqui e o 2 dividindo. Ou seja, vai dar 3 vezes 81 dividido por 2, certo? E agora eu tenho que fazer esse número aqui multiplicar por 5 sobre 2, certo? Então, o número que eu procuro é igual a 3 vezes 81 sobre 2 vezes 5 sobre 2. Então, vamos fazer a conta aqui. 81 vezes 3. 8 vezes 3 é 24, 243. 243. Embaixo, 2 vezes 2 fica 4. E agora eu tenho que multiplicar por 5. Multiplicar por 5 é o mesmo que multiplicar por 10 e depois dividir por 2. Ou seja, quando eu fizer essa multiplicação por 5, é a mesma coisa que fazer multiplicação por 10 e depois dividir por 2. Certo? Então, vou dividir isso aqui por 2 e vai dar 1.215. Aqui dividir por 2, por 4, aqui 30, por 2, 15, e embaixo fica 4. Certo? Isso aqui corresponde à letra C. Letra C. Okay? Questão 65. Simplificando a expressão y igual a... Isso aqui, o que é que isso quer dizer? O que é que isso está dizendo aqui? Isso é combinação n 4 a 4. Isso aqui é combinação n-1 3 a 3. Ele quer que a gente simplifique essa expressão aqui. Tá certo? Então vamos primeiro escrever o que é uma combinação. A fórmula da combinação, certo? A combinação nkk, a expressão dela é n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial, certo? Esse czão aqui, nk, quer dizer isso, combinação nkk. Então pega n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. A gente aplica essa fórmula aqui. Então, primeiro o numerador. Quem é a combinação n 4 a 4? É n fatorial dividido por 4 fatorial n menos 4 fatorial. Certo? E o denominador? Vamos dividir por combinação n menos 1 3 a 3. Então, no lugar do n, a gente vai colocar n menos 1. Então, vai ser n menos 1 fatorial
dividido por o k, que é o 3 fatorial, que multiplica n menos k. Só que o n, na verdade, aqui é n menos 1. Então vai ficar n menos 1 menos o k, que é 3, menos 3 fatorial, certo? Agora, veja que há uma fração no numerador e uma fração no denominador. Então, eu posso já ajustar isso aqui para facilitar a minha conta. Ao invés de eu trabalhar dessa forma, eu vou pegar esse denominador e inverter ele e multiplicar aqui em cima, porque dividir pelo denominador aqui equivale a multiplicar pelo inverso do que está no denominador, certo? Então, eu vou inverter o que está aqui no denominador. Isso aqui vai ser o que está no numerador, vai para o denominador, que é o n menos 1 fatorial, e o que está aqui no denominador vai ser o numerador ali que está multiplicando. Vai ser 3 fatorial, e aqui, ó, menos 1 menos 3 menos 4, que multiplica n menos 4 fatorial. Então, vamos tirar isso daqui. Você já pode fazer essa etapa direto. Se eu tenho duas frações, eu posso simplesmente pegar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador, certo? E o que a gente pode fazer aqui? Vamos reescrever essas expressões, certo? Primeiro, uma coisa que já dá para simplificar direto é que o n menos 4 fatorial ele aparece aqui e aparece aqui também. Então, eles já se cancelam. Posso simplificar aqui e simplificar aqui, certo? E agora vamos reescrever esse n. Veja que o n, e aqui tem n menos 1, certo? Qual a diferença entre n fatorial e n menos 1 fatorial? A única diferença é que o n fatorial é n que multiplica n menos 1 fatorial, certo? Eu já reescrevi isso aqui de forma que apareça algum termo do denominador aqui. Tem um 3 multiplicando aqui, né? Vezes 3 fatorial. E embaixo tem um 4 fatorial. Qual a diferença de 4 fatorial a 3 fatorial? É que 4 fatorial é 4 multiplicado por 3 fatorial, certo? Então, eu já reescrevi isso aqui, 4 vezes 3 fatorial. Falta o n menos 1 aqui. N menos 1 fatorial. Olha, tem aqui igualzinho, ó, n menos 1, corta com n menos 1 fatorial. O 3 fatorial, corta com 3 fatorial. Só sobra o n e o 4 no denominador, ou seja, n sobre 4. Certo? É uma questão simples. A aplicação da fórmula, tendo cuidado de usar os termos corretos, que é um n, quem faz o papel do n e quem faz o papel do k na expressão. Nessa expressão, que é um n e quem é o k. Aqui, o n, na verdade, virou o n menos 1. Certo? Aí é uma coisa que pode causar confusão, é isso. Mas, se atentar nessa fórmula, é só trocar quem é n e quem é k e fazer a conta.